Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 11 da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. As lições deste trimestre já estamos caminhando para sua finalização neste mês de junho, foram escritas pelo bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD e pastor da Assembleia de Deus no Brás, em São Paulo. Antes, aquelas considerações extremamente importantes. Para aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. Também curtam, porque é a soma das curtidas que o algoritmo da plataforma reconhece como um vídeo relevante e também faz com que ele seja apresentado para outros segmentos nesta plataforma. Também você pode comentar. Os seus comentários permitem que você interaja conosco e nos dê um feedback sobre como você está recebendo os nossos conteúdos. E um último pedido que eu faço é que você compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, tanto grupo de professores, grupo de pastores, de obreiros e de outros irmãos, para que o nosso conteúdo possa cada vez mais alcançar outros segmentos no meio daqueles que estudam a revista Betel Dominical. Feitas essas considerações preliminares, vamos entrar já nos subsídios. São subsídios que apresentamos à lição de número 11, que tem por título Oculto, a importância para uma vida cristã edificada. O texto áureo está em Neemias capítulo 8 e o verso 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem. Neemias 8 e 2. A verdade aplicada, assim diz: devemos nos esforçar e encorajar para não deixar de nos reunir como igreja para edificação e crescimento do corpo de Cristo. Os textos de referência foram extraídos do capítulo 8 de Neemias, com os seguintes versos: verso 1, verso 2, verso 4 e o verso de número 5. Esses são os textos de referência para a lição de número 11, que trata basicamente do culto a Deus como relevante e indispensável para uma vida edificada. Eu vou trabalhar de forma expositiva e também com pinceladas e de maneira muito rápida os capítulos 8 e 9 de Neemias. No texto da lição, nós estamos retomando o mesmo texto que foi estudada 2 lições atrás. Então, eu vou trabalhar os 2 capítulos, capítulo 8 e 9, para tratar do culto a Deus, tendo como tema os elementos essenciais de um culto que agrada a Deus. Em Neemias 8 e 9, nós encontramos um dos maiores avivamentos espirituais do período pós-exílico. E quando falamos período pós-exílico, é pós-exílico babilônico, do Reino do Sul, porque o Reino do Norte foi levado
para o exílio pelo Império Assírio no ano 722 a.C., enquanto o Reino do Sul foi levado para o exílio babilônico, e a última invasão, a invasão que destruiu o templo em Jerusalém, foi conduzida por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Mas a profecia de Jeremias era que esse tempo duraria 70 anos. Então, agora eles retornaram do exílio babilônico, o templo tinha sido construído, os muros também tinham sido construídos, e eles estão reunidos nesse que foi um dos maiores avivamentos do período pós-exílico. E eles precisavam reconstruir a vida espiritual. Então, o culto descrito nesses capítulos revela princípios permanentes para a adoração verdadeira. Primeiro, o culto começa com sede da palavra de Deus. Em Neemias capítulo 8, verso 1, diz: todo o povo se ajuntou como um só homem. Veja a natureza dessa expressão. Todo o povo, ou seja, centenas e centenas e centenas de pessoas. Essas pessoas se ajuntaram como se fosse uma só pessoa. Isso manifesta unidade. O culto precisa ter unidade, e aqueles que adoram no culto comunitário, adoram de forma comunitária e em unidade. Quais são os destaques desse ponto? Primeiro, o povo tomou a iniciativa de ouvir a palavra de Deus. O centro da reunião não era o entretenimento, mas a Escritura. É importante frisar que nós não vamos para o templo para nos reunirmos com os nossos irmãos para entretenimento. Estamos agora no período da Copa do Mundo, e esses dias eu gravei um reel para o meu perfil no Instagram, em que eu disse que nós não podemos transformar os espaços de culto em ambiente para se transmitir jogos da Copa do Mundo, porque esses ambientes são ambientes para o culto. E também não se deve, de forma alguma, suspender os cultos ou atrasar os cultos para que os irmãos tenham liberdade de assistir os jogos em sua casa. Eles podem assistir nos horários em que eles entenderem que sejam horários propícios, mas não devem deixar de ir à igreja nos dias de culto só por causa dos jogos da Copa do Mundo, porque o centro da reunião no templo não é o entretenimento, mas a Escritura. E o culto genuíno nasce do desejo de ouvir a Deus. Então, qual é a aplicação? Uma igreja saudável é aquela que tem fome da palavra. Quando você tem fome, qual é a sua iniciativa imediata? É procurar um lugar onde você encontre comida, porque é a única forma que você tem de matar a sua fome. Então, uma igreja saudável é aquela que tem fome da palavra. Segundo ponto, o culto exige reverência à presença de Deus. Neemias 8, verso 5. E abrindo o Esdras à vida, e abrindo o Esdras à vista de todo o povo. O que se destaca aqui? O povo levantou-se quando o livro foi aberto. Havia profundo respeito pelas Escrituras. A reverência não era meramente liturgia, formalismo, mas reconhecimento da autoridade divina através da palavra. E, nesse caso, nós estamos tratando da Torá. Aqui estava sendo lida a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qual é a aplicação? O culto não é um espetáculo humano. O culto é um encontro com Deus. Esse é o sentido do culto.
nós vamos estar juntos como igreja, como povo de Deus, para um encontro com o nosso Deus. Com isso, vamos para o terceiro tópico desses nossos subsídios. O culto inclui louvor e adoração. Neemias 8, verso 6. E Esdras louvou ao Senhor. Quais são os destaques aqui desse verso? O povo respondeu com amém, amém. As pessoas que lá estavam, centenas e centenas e milhares delas, levantaram as suas mãos. Esse evento ocorre lá na Porta das Águas. Levantaram as mãos. As pessoas que lá estavam, centenas e centenas de milhares, inclinaram-se e adoraram a Deus. Como podemos aplicar isso? A verdadeira adoração envolve participação sincera e reconhecimento da grandeza de Deus. Não somos nada, Deus é tudo. Deus é o soberano Senhor sobre todo o universo e é o soberano Senhor sobre as nossas vidas. Ponto de número 4. O culto requer entendimento da palavra. Neemias capítulo 8, versos 7 e 8. Leram no livro e explicavam o sentido. Não basta ler, é preciso explicar. Como fez Filipe para o eunuco da rainha de Candace. Ele fez a pergunta, entendes o que lês? E o eunuco respondeu, como poderei entender se não há quem me explique? Então, a leitura foi acompanhada de explicação, porque o objetivo era a compreensão, e a pregação e o ensino eram centrais a partir da leitura bíblica. A aplicação não basta apenas ouvir, é necessário compreender para obedecer. Como é que você vai obedecer se você não compreende? Então, a compreensão antecede a obediência. Ponto de número 5. O culto produz alegria espiritual. Neemias capítulo 8, verso 10. Foi a expressão que Neemias usou. A alegria do Senhor é a vossa força. Quais são os destaques? A palavra trouxe convicção, mas também trouxe consolo. E o encontro com Deus resultou em alegria. O culto que prestamos a Deus, quando estamos reunidos com os nossos irmãos, não é para ficarmos com aquele senso crítico de perceber as falhas, de perceber um erro, de repente, no instrumental, ou eventualmente alguém que saiu fora do tom, ou ficar percebendo o comportamento de uma pessoa ou de outra pessoa dentro da igreja, porque tudo isso aí tira o nosso foco. O nosso foco é adorar a Deus e isso resulta em alegria para a nossa vida espiritual. Então, o culto bíblico não gera simplesmente emoção passageira, mas força espiritual duradoura. Força espiritual duradoura. Ponto de número 6. O culto leva à obediência prática. Neemias 8, versos 13 ao 18. Quais são os destaques aqui? O povo descobriu a ordem divina sobre a festa dos tabernáculos. Falamos sobre isso na aula passada. Inclusive, o texto menciona que desde Josué, passando pelo período da monarquia, não se realizava a festa dos tabernáculos. Pode ser que, esporadicamente, essa festa era realizada, mas ela tinha sido esquecida do calendário litúrgico judaico. E eles se lembram dessa festa. Era a festa
que chamamos de festa das cabanas, em que as pessoas construíam pequenas cabanas nas suas casas e ali elas traziam à memória o período em que o povo de Israel atravessou o deserto por 40 anos, não morando em edifícios, mas morando em cabanas, ou seja, não eram edifícios fixos, mas cabanas transportáveis, porque eles estavam em peregrinação até chegar à terra prometida. Então o povo descobriu a ordem divina para celebrar a festa dos tabernáculos. E logo, veja bem, logo, imediatamente pôs em prática, logo celebrou a festa dos tabernáculos. A aplicação, a adoração verdadeira, aquele que cultua verdadeiramente a Deus, essa adoração sempre desemboca em obediência, sempre desemboca em obediência. O culto a Deus inclui confissão de pecados. Neemias capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 3. Diz o texto: estavam em pé e faziam confissão dos seus pecados. Se você não se arrepende, e aqui eu quero frisar o que já disse em aulas anteriores, não é aquele pedido, aquela súplica formal que muitas vezes empregamos no início das nossas orações: Senhor, me perdoa por palavras, obras e pensamentos. Isso é formalismo. Isso, eventualmente, é só para cumprir a liturgia, não nasce de um coração arrependido, de um coração que busca descobrir quais foram as suas falhas durante aquele dia, quais foram os seus pecados cometidos, para confessá-los diante de Deus. Então o povo ficou de pé e fez confissão dos seus pecados. Houve arrependimento coletivo, houve reconhecimento sincero das falhas e houve humilhação diante de Deus. Como podemos aplicar isso aos dias de hoje? Não existe culto, vou repetir, não existe culto genuíno sem quebrantamento. Se não há quebrantamento, não houve culto. Culto necessariamente leva ao quebrantamento, culto necessariamente leva ao arrependimento e culto necessariamente leva à confissão dos pecados. Ponto de número 8. O culto exalta quem Deus é. Deus está além da nossa capacidade, Deus está além da própria Bíblia, Deus está além do universo, Deus é um ser atemporal, mas o culto tem esse propósito: exaltar quem Deus é. E em Neemias capítulo 9, versos 5 e 6, diz de forma muito clara, de forma muito direta: só tu és Senhor, ninguém mais. Só tu és Senhor. Isso é exclusividade de Deus e isso foi o que gerou um grande confronto dos fariseus com Jesus, porque Jesus usou essa expressão exclusiva de Deus para aplicá-la a si próprio, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, se identificando como o próprio Deus. Então, quais são os destaques aqui? Deus é reconhecido como Criador. Sua soberania é proclamada. Sua glória é exaltada acima de tudo. E como é que podemos aplicar esses conceitos? É que o foco do culto deve ser Deus e não o homem. Esse é o grande problema de muitos dos nossos cultos. Deixe-me contar uma experiência muito rápida. Houve um certo lugar e uma certa igreja que promoveu um grande evento e anunciou que viria um famoso pregador para o evento. E uma das igrejas de uma das cidades vizinhas resolveu fazer uma caravana e levar
2 ou 3 ônibus, não me lembro bem, para que eles pudessem participar do culto e ouvir o pregador famoso, ouvir o pregador conhecido. E esses irmãos viajaram 2 horas até aquela cidade. Quando lá chegaram, isso não é folclore, isso é fato. Quando lá chegaram, descobriram que por alguma razão o pregador famoso não tinha comparecido e enviou uma outra pessoa para substituí-lo. Até aí tudo bem. Mas o que é que esses irmãos fizeram? Eles deram meia volta com seus ônibus e voltaram para a sua cidade sem assistir o pregador, que foi substituir o pregador convidado. Em outras palavras, essa caravana que viajou até aquela cidade não foi lá para adorar a Deus, o foco deles foi o pregador famoso. Então, lembrem-se, o foco do culto deve ser sempre Deus e não o homem. Ponto de número 9. O culto celebra a fidelidade de Deus na história. Deus é fiel em todo tempo. Neemias, capítulo 9, do verso 7 ao verso de número 31. O que acontece? Quando o povo evoca Deus, quando o povo cultua Deus, o povo relembra a história de Abraão, o povo se recorda ou traz à memória a história do Êxodo, o povo menciona o deserto, 40 anos que a nação de Israel passou atravessando o deserto, o povo menciona a conquista da terra prometida e o povo também louva a Deus pela preservação divina. Deus preservou o seu povo ao longo da história humana, porque era através da nação de Israel que a história da salvação se realizaria na encarnação de Cristo, o Filho de Deus, no ventre de Maria. Qual é a aplicação que temos aqui? A aplicação é que a adoração cresce. Escute-me bem, por favor. A adoração cresce quando nos lembramos das obras de Deus. Todas as vezes que nos lembramos das obras de Deus, a nossa tendência é adorá-lo. Por isso temos aquele hino: conte as bênçãos, conte-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ponto de número 10, e já estamos caminhando para a conclusão. Ponto de número 10, o culto conduz à renovação do compromisso com Deus. Neemias capítulo 9, versos 32 ao 38. Quais são os destaques deste ponto? Primeiro, o povo reconhece a justiça de Deus, o povo assume a sua responsabilidade e o povo renova a sua aliança com o Senhor. Por isso que esse avivamento foi um dos maiores avivamentos da história do povo de Israel, é o chamado avivamento pós-exílico. E com isso, nós estamos chegando à conclusão de nossa exposição dos subsídios para a aula de número 11, que será ministrada neste próximo domingo, dia 14 de junho, em todas as escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Então, na conclusão, nós temos aqui os seguintes pontos, recapitulando. Primeiro, o culto centrado em Deus produz fome da palavra, o culto centrado em Deus produz reverência, o culto centrado em Deus produz louvor e adoração, o culto centrado em Deus produz entendimento das Escrituras, o culto centrado em Deus produz alegria espiritual, o culto centrado em Deus produz obediência, o culto centrado em Deus produz confissão de pecados, o culto centrado em Deus produz exaltação de Deus, o culto centrado em Deus
traz à memória as obras divinas e o culto centrado em Deus produz a renovação da aliança. Quando a palavra de Deus ocupa o centro do culto, a adoração torna-se genuína, o arrependimento torna-se profundo e a vida do povo é transformada pela presença de Deus. Se Deus quiser, na próxima semana, aqui estaremos de volta para apresentar subsídios à lição de número 12, que será estudada no dia 21 de junho, lição de número 12, que tem por título Vigilância e Oração, o perigo das alianças erradas. Portanto, até a próxima semana e que neste domingo, dia 14 de junho, os nossos professores possam dar uma abençoada aula para as suas classes e que isso contribua para que o nosso culto seja um culto ainda cada vez mais genuíno, verdadeiro, cujo foco seja apenas o Senhor. Um grande abraço a todos em nome de Jesus.